Estamos iniciando o nosso encontro semanal de todo sábado pelo Diálogo Espírita. O primeiro assunto de hoje é as obsessões espirituais. Depois nós temos as dúvidas dos nossos telespectadores a serem respondidas. E para terminar o quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, com a parábola do semeador. Fique conosco, o Diálogo Espírita está começando. Olá, amigos! No tema livre de hoje, nós vamos tratar de um assunto a respeito do qual nós temos recebido muita indagação. As pessoas geralmente têm muita dúvida a respeito da influência que o espírito daqueles que já desencarnaram, que já abandonaram o corpo físico, podem exercer sobre a mente daqueles que ainda estão encarnados, os chamados vivos nós, não é? Como que se dá esse tipo de influência espiritual? É o que nós vamos discutir hoje, aproveitando, o conhecimento, a presença do Gilberto Tomasi, do Joilson Mendes, que vão dialogar conosco a respeito do tema. E é um assunto que empolga, né? Sim, é bem interessante esse assunto. E bem assusta. instigante. E assusta. Ah, que nada. É o nosso dia a dia. Dizem que espírito por espírito nós também somos, né? Vou começar explorando aqui o conhecimento do Joilson. Como é que a alma dos que já morreram, dos espíritos, consegue influenciar as pessoas ainda encarnadas, os vivos, se eles não têm mais corpo, Joilson? O que nós precisamos entender é que nós somos um ser espiritual ocupando um corpo físico. Né? Nós não somos o físico ocupando o espiritual. Né? Nós somos um ser espiritual. E nós habitamos este corpo físico, ora estamos dentro do corpo físico, ora fora dele. E tudo se dá pelo pensamento. É o pensamento, é o sentimento. Você pensou, você sentiu, você atraiu. Então, nós vemos assim que esses processos de influência dos espíritos ocorrem pelo pensamento, pelo sentimento. Então, aquela pessoa que gosta, por exemplo, de tomar a sua cervejinha, nada contra aqueles que gostam de tomar a cervejinha, mas que abusam um pouco da cerveja, do álcool, do próprio tabaco, do fumo, a pessoa vai atrair aqueles espíritos que também gostam. E pelo pensamento, aqueles espíritos vão se aproximar dela e vão sorver os fluidos da pessoa, e aí ocorre a influência. Também acontece quando os espíritos querem transmitir alguma informação ou até mesmo querem perturbar a outra pessoa. É tudo por meio do pensamento. Entendo. Gilberto, aproveitando, e que tipo de espírito que pode chegar a influenciar alguém? Ele simplesmente decide, chega e começa a influenciar a pessoa? Qualquer tipo de espírito, desde que ele esteja a fim de influenciar alguém, seja para o bom ou para o mal, e desde que nós assim concordemos, estejamos abertos a essa influência, qualquer espírito pode fazê-lo, Agora, nunca esquecendo que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. Se o espírito que vai querer influenciar alguém tem essa liberdade, a pessoa tem a liberdade também de aceitar ou não essa influência. Então, o importante, como o Joilson acabou de falar, é vigiar os pensamentos. Por quê? Porque o pensamento nada mais é do que um desejo. Eu penso, eu desejo, eu coloco em ação. Então, qualquer espírito pode influenciar. Nós percebemos isso quando é uma influência boa ou má. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas a princípio qualquer um. Agora, se eu vou aceitar ou não, é outra conversa. A doutrina espírita nos esclarece também que os nossos pensamentos, eles são projetados para fora de nós. E quem está do outro lado da vida, vamos dizer assim, eles percebem como nós aqui assistimos uma televisão. E com a vantagem, eles estão invisíveis, Sim. Nós não percebemos essa influência deles. O pessoal fala muito do tal do encosto, obsessão. O Joilson podia explicar para a gente o que é isso exatamente, O encosto, existe isso? O termo, esse aí é o termo popular, que as pessoas falam do encosto. Por que o espírito se aproxima? Por causa ainda das nossas falhas morais. Eles se aproveitam das nossas tendências
para se aproximarem. Então, como eu comentei na primeira questão, aquele que gosta de aproveitar de tomar a sua cerveja e exagera um pouco, tem aquele espírito que vai se aproximar dele e também vai beber junto com ele. Tem até um vídeo no YouTube que mostra lá, sozinho, né, num canal do YouTube. O tema é sozinho. E aí ele demonstra muito claramente de que forma que acontece essa influência. E também acontece muitas vezes de uma pessoa ter problemas de saúde e não conseguir descobrir a origem dessa saúde, que se falam que são os encostos, né? São espíritos enfermos que muitas vezes não sabem que desencarnou e por afinidade se aproxima da pessoa e a pessoa vai ter as mesmas sensações físicas daquele espírito. Então, por isso da necessidade de nós vigiarmos os pensamentos, como você falou, de cultuarmos os bons pensamentos, de estarmos sempre com o pensamento elevado e buscando sempre praticar os ensinamentos do Cristo. Olha, é interessante, né? Eu fiquei pensando quando o Gilberto tinha feito as colocações dele. O espírito se aproxima, a gente atrai pela sintonia, mas nós também pensamos. Nós também podemos nos sentir mal, né, ou bem por nós mesmos. Como é que nós podemos saber, Gilberto, se a influência de um espírito se é nossa? Bom, isso é um pouco complicado. Para nós que somos espíritas, nós até temos a resposta, mas nós estamos falando também alguém que nos assiste que não é espírita. Falamos isso no programa anterior, né? Inclusive, né, da necessidade do estudo na casa espírita para poder diferenciar uma coisa da outra. Eu entendo que nós podemos começar a perceber quando é uma influência, quando nós começamos a agir de modo estranho à nossa conduta habitual. Né? Principalmente quando é uma influência negativa, porque é importante também salientar o seguinte: nós absorvemos muito mais as influências negativas do que as boas, né? As boas geralmente passam batido. Então, veja, a partir do momento que você começa a perceber que você está agindo de forma estranha ou habitual, como eu falei, alguma coisa não é possível, você não consegue entender o porquê, pode ter certeza que tem algum tipo de influência. Que diferente do teu normal. Do teu normal. E às pensamento vezes também? Às vezes a família mesmo alerta, né? Sim, a família alerta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está agindo de forma estranha. Exatamente. Então, se a pessoa começar a ter pensamento perturbador, se sentir diferente, ela, claro, tem que eliminar as causas físicas primeiro, sim, claro. né? Claro, os profissionais de saúde estão aí para nos auxiliarem também. Mas ela deve analisar e pensar se não está se deixando influenciar por outra mente. Se for um processo longo, um dia, tal, 2, mas começa uma semana, um mês, e você começa a se envolver com isso, ficar preocupado com isso. Aqueles impulsos para coisas que não são a tua rotina. Que não são habituais. É como você falou, vai ao médico, isso é importantíssimo, né? Mas mesmo assim, você faz tratamento, se as coisas continuam, pode ser sim o início de um processo, né, bem simples de influência, que se não for bem tratado, é que eu repito novamente o que nós comentamos no programa anterior, a necessidade do conhecimento espírita, a necessidade de saber se não possa ser um processo envolvendo mediunidade ou coisa parecida. Vocês colocaram que é de mente para mente, é pensamento influenciando, né? Que nós somos espírito num corpo, foi isso que você disse, né? Pensando nisso, existe obsessão de encarnado para desencarnado? Quer dizer, eu vivo com o pensamento obsessor em cima do morto, ou de encarnado para encarnado? Sim, Rose, tem. E é muito comum nós vermos isso em caso de famílias em que um filho desencarna, digamos assim, prematuramente, em tenra idade. A mãe, o pai não consegue desligar-se do filho e fica chorando, fica lamentando e fica chamando o filho no pensamento. Isso aí prejudica muito o espírito do lado de lá e também é considerado como um processo obsessivo, porque o espírito não consegue ter paz do lado de lá. Ele muitas vezes ele quer explicar para o pai e para a mãe: eu estou bem, né? E ele não consegue, porque nós somos aqui limitados pela matéria. Tem casos de pessoas, de pais, que o pai não saía de dentro do cemitério. Estava sempre lá no túmulo da filha. Até que uma determinada noite, ele não sabe se foi sonho ou se ele viu que a filha entrou pelo quarto e falou: pai, eu estou bem, eu quero que o senhor seja feliz, eu estou feliz onde eu estou muito bem onde eu estou. E a partir daquele dia, então, aí ele se desvinculou da filha completamente, parou de passar a maior parte do tempo dele no cemitério, e aí, então, melhorou até a sua própria condição de vida. E pode acontecer também, Juízo,
caso o casal tenha um filho a mais ou outros, transferir para esses que ficaram a falta que ele está sentindo do espírito que desencarnou. Também né? acontece. Pode acontecer aí um problema mais grave, né? Porque transfere, então, essa saudade que sente, chama, o outro transfere para o que está aqui, e aí cria-se um ambiente muito complicado, sufoca. Né? E como você perguntou também do Encarnado encarnado para o encarnado. encarnado. Isso aí são os casos de vingança, né, que a gente vê claramente, é o clássico caso da vingança. Você se sentiu prejudicado por alguém e aí você quer vingança de qualquer forma. Fica pensando só naquela pessoa. Fica pensando naquela pessoa, de que forma que você vai fazer para E a prejudicá-la. paixão, então? Né? Paixão também é um processo obsessivo de encarnado para encarnado, que a pessoa às vezes não percebe que está nesse processo, e é onde nós vemos acontecerem os crimes Qualquer passionais. desequilíbrio, então. Um desequilíbrio que acontece. Considerando tudo isso, né, deve ser muito importante, ou é muito importante a gente ver como é que a gente pode fazer para evitar essas más influências. O que você acha, Gilberto? O que você aconselharia para a gente evitar a má influência? Olha, como espíritas que somos, né, temos que aconselhar, olha, se você está com algum tipo de problema, como eu falei, e eu tive um caso familiar exatamente nesse sentido, que o tratamento médico não resolve. Pelo contrário, a carga de medicamento, tarja preta, é altíssima e vai aumentando. Procura uma casa espírita, né? Se Séria, não for... né? Hã? Uma casa Sim, séria, claro. bem orientada. Procura, porque não vai ter outro jeito. Né? Procura uma casa espírita, vai nos estudos, procura se orientar, procura tomar passe, água fluidificada, isso ajuda Mas muito. tem tanta gente que diz, vai em tal lugar que resolve. Como é que a pessoa pode saber, né, que tipo de casa espírita procurar? Não, aí vai ter que se informar, vai na federação espírita, de onde estiver, ou procure se informar com alguém que é espírita e já frequenta a casa espírita, né? Eu acho que isso é muito importante. Dizem porque também senão... que é importante que seja um lugar que não tem rituais, que não Isso que eu ia falar, cobrem, né? que não que cobre, estudem. não fazer aqueles trabalhos de esquina com bebidas Com todo respeito comida. a quem Sim, tem essa nós crença, respeitamos, né? né? Claro. Mas imagina-se que não seja por ele, para nós pelo menos, né? Então, há recursos? Há. Agora é aquela história também, que as pessoas quando estão algum tipo de problema grave, isso é estatística, inclusive, quando mais nada resolve, procuram uma casa espírita e aquele resultado imediato, esquecendo do estudo, como nós falamos anteriormente em outro programa, né? Então, vai com calma, mas procura que tenha recurso, sim. Pensando em tudo isso, não é? Mentes influenciando mentes, perturbações, trocas de pensamentos, de emoções. Nós também somos fonte emissora, né, Joelson? Somos, e como somos, né? E como é que nós podemos fazer para influenciar as outras mentes para o bem? Eu percebo que pelo nosso exemplo é uma forma de nós influenciarmos as pessoas. É vocês procurar sempre buscar o teu pensamento positivo, é buscar sempre estar de bem com a vida, buscar sempre o lado bom da vida, ou seja, é você fazer do limão uma limonada. Você estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, se você de outra religião, cristã também, pegue a Bíblia, vai ler. A Bíblia é um excelente livro de autoconhecimento. Novo Testamento. O Novo Testamento, principalmente, que traz ali os ensinamentos do Cristo, traz toda a parte moral, a filosofia que o Cristo nos trouxe. E procurar sempre trazer uma palavra amiga para alguém, fazer a caridade, fazer o bem, né? Como muito se fala por aí hoje, né? Que fazer o bem faz bem. Faz bem principalmente para nós. E assim a gente começa a influenciar as pessoas ao nosso redor, atitudes, né? pelas nossas atitudes. E aí você também começa a mudar aos poucos. Isso, obviamente, às vezes você vai precisar de um treinamento muito longo para você se sentir fortalecido. Mas aí é o que o Gilberto comentou aqui, a importância do estudo, de você frequentar uma casa espírita, receber o passe, isso aí tudo vai te fortalecendo. Me ocorre também, né, antes de encerrarmos, agradecendo a colaboração dos nossos dois amigos, lembrar que a influência espiritual, né, permanente é do bem, dos bons espíritos. Os maus espíritos nos influenciam enquanto nós permitimos, enquanto nós cultivamos a inferioridade, mas a riqueza da comunicação, da troca de mentes, né, de energia, de vibração, de pensamentos, é com os espíritos bons se nós nos colocamos, né, na busca das boas metas. Então, a riqueza que a comunicação possibilita
que a intuição, que a troca mental nos possibilita, é nos ligarmos aos espíritos do bem, né? Pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos. Pode ser uma luz na nossa vida. Convém estudar para saber como. Muita paz, fiquem conosco. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro Espiritismo Responde, temos a seguinte questão. Meu irmão fez uma coisa muito grave para mim que não consigo perdoar. Não falo com ele há anos. Minha mãe fica muito triste e insiste para voltarmos a nos falar. Mas só eu sei o que ele fez, foi muito sério. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar essa situação com a minha mãe? Interessante. E a gente pode iniciar a resposta dessa pergunta com uma história parecida até. Tinha uma família, pai, mãe, filho e filha. O pai desencarna, o pai falece, aí fica o filho, a filha e a mãe. E fica um seguro de 80 mil reais. E o que fazer agora com esse seguro? A mãe tinha o sonho da casa própria. Nunca tiveram uma casa em seu nome, ou moraram de aluguel ou de favor. A filha, ela queria utilizar o dinheiro para realizar o sonho dela, cursar uma faculdade. Ela queria ser médica. E o filho já tinha um projeto mais ambicioso. Queria abrir uma sociedade com um amigo. E começaram a discutir com quem ficaria o dinheiro, já que esses 80 mil reais não daria para dividir entre os 3. Daria para fazer apenas uma das coisas. E o dinheiro ficou com o filho. E o filho foi abrir a sociedade com o amigo. Só que o tal amigo não era tão amigo assim. Porque esse amigo foge da cidade com todo o dinheiro. Os 80 mil reais evaporaram, sumiram. E esse filho é forçado a voltar para casa e contar para a mãe o que aconteceu. Esse irmão é forçado a voltar para casa e contar para a irmã o que aconteceu. Como vocês receberiam um filho nessa condição? Como vocês receberiam um irmão nessa condição? A irmã xinga ele de tudo que é nome. E quando ela para um pouquinho, a mãe interrompe ela e diz: filha, achei que tivesse ensinado você a amar o seu irmão. Amar o meu irmão? Não restou nada nele para eu amar. E a mãe diz: filha, se você não aprendeu isso, você não aprendeu nada. Sempre resta alguma coisa para a gente amar. Filha, quando você acha que é tempo de amar as pessoas com mais intensidade? No momento que é conveniente para você? No momento que as pessoas estão fazendo coisas boas para você? No momento que você está ali gostando de estar perto delas? Aí é muito fácil, é muito conveniente. Vamos frisar. Todo momento é momento para a gente amar. Mas quando que as pessoas mais precisam? Elas mais precisam do amor quando elas menos merecem. As pessoas mais precisam do perdão quando elas menos merecem o nosso perdão, quando elas menos fazem por merecer.
Amar as pessoas que nos fazem o bem é muito fácil. O desafio é amar as pessoas que não nos fazem o bem. E muitas vezes a gente tenta se aproximar das pessoas e as pessoas não nos querem por perto. E aí como que a gente faz? A gente pode orar por essas pessoas que não nos querem por perto. E devagarzinho essas pessoas vão cedendo, vão abrindo o caminho para a gente poder chegar diante delas e reatarmos antigos laços desfeitos. E uma questão importante para a gente refletir: se duas pessoas estão brigadas, qual que é a mais evoluída? É aquela que der o primeiro passo rumo à reconciliação. Que sejamos nós, então, em qualquer briga que nós tivermos, a dar o primeiro passo nesse sentido. Que nós estendamos a nossa mão para o próximo, que nós possamos abrir os nossos braços, esperando que a outra pessoa também venha e aí nós possamos nos abraçar novamente. Porque nós devemos deixar as mágoas de lado, isso só faz mal para a gente. Então, pensando em fazer bem não só para sua mãe, telespectador que enviou a pergunta, mas para você também, para o seu irmão, para todos os relacionados nesse contexto, que cada um de nós agora possamos sempre dar o primeiro passo rumo à reconciliação. Continue mandando suas questões para adepr@adepr.org.br. Muita paz a todos. Olá, amigos. Nosso tema de hoje é a parábola do semeador. Dizem que Jesus saiu a andar pela praia e começou a se juntar à multidão e ele começou a ensinar. E assentou-se então dentro da água, já numa barca, para que todos pudessem vê-lo. E contou, como sempre, ensinando a parábola do semeador. Ele disse à multidão: e eis que um homem saiu a semear e jogava sementes ao solo. E algumas caíram à beira do caminho, e vieram os pássaros e logo as comeram. Outras caíram em solo pedregoso, em cima de pedras, e não deram raiz profunda e logo secaram, logo após brotar. Outras caíram entre os espinheiros e cresceram, mas os espinheiros cresceram junto e sufocaram, e elas não chegaram a dar fruto. Outras caíram em terra boa e multiplicaram aquele grão inicial numa colheita farta de 100 por 1. E a multidão prestou atenção, mas não entendeu perfeitamente. Jesus depois conversou com os discípulos e disse: vós outros, escutai e entendei. Explicando que a semente que caiu à beira da estrada e os pássaros comeram é como a palavra do ensino cristão que é posta de lado e logo os outros interesses levam. Aquela que caiu na pedra, germinou, mas não tinha raiz para se fixar, é como a palavra do ensinamento que penetra no nosso coração por um momento. Mas depois vêm os outros interesses, as outras ocupações e não se fixa com profundidade. Vêm as perseguições, vêm as dificuldades e a palavra é esquecida. Outra até germina, mas os interesses mundanos, as ocupações profissionais, familiares importantes também, ocupam todo o tempo da pessoa e ela não consegue se organizar para se dedicar também à criação das ideias espirituais, ao trabalho de Jesus em sua própria vida. E outro, acolhe a palavra em seu coração e mesmo quando vem a perseguição, a maledicência, a incompreensão que chega para todo cristão sincero, a pessoa persevera no bem. Quantos de nós, somos assim? Às vezes escutamos, mas não damos terreno, adubo suficiente para que as lições do Senhor permaneçam conosco.
Mesmo nas casas espíritas, em que dizemos, nossa, sabemos que a vida continua, que a imortalidade existe, que Deus é justo, que o que sofremos tem sua finalidade e suas causas justas. Muitas vezes, quando sofremos as perseguições por amor a Jesus, porque somos fiéis àquilo em que acreditamos, quando vem a maledicência, vem o desentendimento, nós dizemos, não, aqui também não serve para mim. Temos que pensar no ensinamento de Jesus. Por que ele nos deu essa parábola? Porque a luta seria fácil? Porque não encontraríamos obstáculos? Ou porque ele sabia tudo que enfrentaríamos e mesmo assim desejava que fôssemos perseverantes, servidores fiéis? Dizem, conta o irmão X, através da psicografia do Chico Xavier, que um grande pregador espírita chegou às esferas espirituais, passara a sua vida ensinando. Pregava com brilho, com erudição, a palavra de Jesus, à luz do cristianismo renovado, que acreditamos é o conhecimento espírita. E, ao longo dos anos, foi verificando que as pessoas até gostavam do brilho das suas palavras, mas que havia muita maledicência, muita perseguição, que quanto mais ele se dedicava a amar as criaturas, menos se sentia amado. E ele tinha se retraído ao longo dos anos, esperando que chegasse aquele grupo fraterno ideal que o entendesse, que, claro, nunca chega na Terra. E quando ele desencarnou e se apresentou ao plano espiritual, dizem que o próprio mestre veio conversar com ele, na história do irmão X, pelo menos, e perguntou, pregastes muito, é verdade, mas cuidastes do solo dos corações, afastaste as pedras e os espinhos para que a terra, que não parecia promissora, revelasse também o seu fruto? E o discípulo pregador entendeu que perdera seu tempo, porque jogara a semente a esmo, mas não fora perseverante para cuidar do solo. Nós também, né, que nos dizemos aprendizes das lições de Jesus. O que temos que lembrar da história que ele nos contou? O convite a não desanimarmos, mas a, em primeiro lugar, cuidarmos que o solo do nosso coração seja fértil, mesmo quando as perseguições, os interesses dos espinhos, né, surjam ao nosso redor, mesmo quando a luta e a dificuldade ao nosso redor pareçam que o solo não é bom, que as oportunidades não são favoráveis. E, perseverando assim, cuidando de pregar, com o nosso exemplo também, tenhamos o zelo devido para com aqueles corações que nos cercam, para que eles se sintam acolhidos e não apenas alvo de palavras que ensinam, mas mais de exemplos que convertem. Muita paz, fiquem conosco. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.